Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Capítulo 3. E depois vamos para Lucas. No capítulo 6. Marcos 3, verso 14. Aliás, desde o verso 13 e 14. Ok? Acharam o texto? Marcos 3, 13 e 14. Depois Jesus subiu ao monte a orar. Aliás, a orar, Lucas fala que foi a orar. E chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Lucas capítulo 6, verso 13. Lucas 6, 13. Fala que depois do amanhecer, Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também os chamou de apóstolos. Senhor, obrigado por esta noite que nós estamos aqui reunidos. Fala conosco, Deus, que a Tua palavra ilumine nosso ser para a glória do nome do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu falei a respeito da escolha de Jesus. Foi uma escolha feita em uma oração. Nós falamos sobre o fato de Jesus ter subido o monte, ter orado a noite inteira para escolher os apóstolos. E hoje eu quero enfatizar sobre a soberania de Jesus na obra de escolher os apóstolos. Porque Jesus foi bem soberano. Isso me leva a pensar que a escolha de Jesus é uma escolha soberana, sim, porque Ele chama a quem Ele quer. Marcos fala isso. Marcos fala que chamou aos que Ele mesmo quis. Jesus não fundamentou a sua escolha nas capacidades das pessoas. Jesus não escolheu as pessoas de acordo com as suas funções, sobre aquilo que eles seriam melhores ou piores. Na verdade, Jesus escolheu aqueles que Ele quis. Simples. Por que Jesus escolheu cada apóstolo? A Bíblia não fala. O que dá a entender é que a escolha foi uma ação, vamos usar o termo, arbitrária de Jesus. Não consultou com ninguém, não fez uma votação. Ele orou ao Pai a noite inteira, eles concordaram, ele falou. A única pessoa que pode fazer isso, é claro, é Jesus. Nós não, porque nós não somos Deus soberano acima de todas as coisas, conhecedores da eternidade. Então eu posso, ou você e eu poderíamos escolher segundo o desígnio da nossa vontade. Impossível, esquece. Nós não temos essa capacidade de fazer isso. Glória a Deus por isso. Mas Deus sim. Por isso que Ele é a única pessoa que pode fazer isso, que pode escolher soberanamente segundo o desígnio da sua vontade. Isso, é claro, nos lembra e vai aí a Efésios capítulo 1. Efésios 1. Entre os versos 4 ao 7, Paulo escreve que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor,
e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória, da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado, e nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Deus nos elegeu, não por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Deus nos escolheu, não pelo fato de nós termos nascido em X ou Y lugar. Na verdade, Deus nos escolheu pelo puro afeto da sua vontade. O método de Cristo para escolher os apóstolos foi o mesmo método que Ele hoje emprega por nós. Agora, você vai falar assim, mas como acontece essa eleição? Eu já falei sobre isso já um domingo, e se entrar nesse assunto a gente vai sair do foco. Eu não quero falar sobre o processo da eleição, eu quero falar do fato de Deus ter nos escolhido. E eu acho que isso para nós é um motivo suficiente para compreender a graça de Deus. Não sou eu, não é você. Se Deus nos escolheu para sermos discípulos dele, não foi fundamentado nas nossas capacidades, no nosso intelecto, na nossa determinação, nem sequer na nossa força de vontade. Nasceu do coração de Deus e por isso Ele nos buscou. Aí toda a glória a respeito da nossa salvação pertence a Deus. E por isso eu posso dizer que eu sou salvo, não por mim, mas pela graça de Cristo. Ali, é claro, nós podemos ver justamente uma questão. Jesus, e isso eu falei semana passada, mas eu quero ressaltar, Jesus escolheu pessoas incapazes de cumprir essa missão. Que vê Atos, capítulo 4, verso 13. Deus escolhe incapazes. Atos 4, 13. Quando os fariseus falaram pela primeira vez com Pedro e João, eles observaram a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens como? Sem letras, sem erudição, simples, incultos, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com quem? A chave é a vida com Cristo. Jesus escolhe pessoas incapazes, porque quem dá o poder, a força, a ação, a sabedoria é Deus. Paulo fala isso para os coríntios, quando ele fala que Deus escolheu quem? Os desprezíveis, aqueles rejeitados, os fracos. Deus escolhe essas pessoas. Por quê? Para Ele se glorificar, para que toda boca se cale e reconheça que é Deus. Por isso, se nós estamos aqui hoje, não é porque somos os melhores. Muito pelo contrário. Os que estamos aqui somos as pessoas que menos merecem o favor e o perdão de Deus. Mas é isso que a graça de Deus faz conosco. Torna digno o indigno. É isso que Jesus faz quando Ele nos escolhe. Por isso que é uma ação soberana. Jesus não se limita àquilo que Ele vê. Ele, na eternidade, consegue enxergar o plano maior.
e como Ele nos encaixa, cada um de nós, nas nossas limitações, cada um de nós com nossas virtudes e defeitos, nós com a nossa bagagem, Deus usa tudo isso para se glorificar. É um motivo de gratidão, mas ao mesmo tempo nos dá um senso de humildade, porque não somos nós. Mas não é somente isso. Esse texto de Atos e justamente as seguintes palavras de Marcos nos lembra que Jesus nos chama também para viver com Ele, porque Jesus escolhe aqueles que Ele quis para que vieram, para que estejam junto dEle, para que andassem sempre com Ele, para que vivessem lado a lado. Discipulado, na verdade, não é uma aula. Quando nós discipulamos alguém, nós não marcamos simplesmente uma data para estar junto com a pessoa. Isso não é discipulado, isso é doutrinar. Discipulado é você e eu servirmos de exemplo ao outro ao longo da nossa vida. Quer dizer, essa pessoa deve entrar na nossa vida assim como nós entramos na vida dele. Por isso é que Paulo aos Coríntios fala: sede pois o quê? Os meus, assim como eu sou de Cristo. Isso aí é a chave do discipulado. Eu vou fazer que alguém me siga, porque ele não vai olhar a minha pessoa e vai me seguir. Ele vai seguir Jesus. Por quê? Porque eu estou seguindo Jesus. É como o barco. Você já viu o barco quando ele passa pelo mar? Ele deixa aquela marca de água, principalmente o barco de grande porte. Deixa aquela marca de água que você pode seguir o rastro. Jesus é aquele que marca a trilha. E nós vamos. Mas ao mesmo tempo, outras pessoas seguem a nossa trilha, porque nós estamos seguindo o destino final. Nós estamos andando com Jesus. Isso é importante. Jesus chama as pessoas para que estejam perto dele, para que tenham comunhão com Jesus. Nós possamos imitar Cristo, que nós sejamos esses imitadores. E ali vai ter um texto que eu já tenho lido tanto, que você já deve ter decorado esse texto. E se não, eu convido você a decorar esse texto. 1 de Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21. É um texto que você e eu devemos decorar, porque é um texto que nos ensina o que nós devemos fazer. Pedro fala: para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais o quê? Suas pisadas. Sabe o que é interessante? Sabe, já todo mundo, acredito que todo mundo foi na praia. Não tem como estar tão perto da praia e não ter ido na praia. Aí você vai andando na beira da praia, e aí nessa areia mole, já molhada que está, você pisa e deixa a sua marca bem funda na areia. Sempre, eu não sei você, eu fiz isso quando era criança, mas quando meu pai andava, eu andava nas mesmas pisadas do meu pai. Ou às vezes, quando nós fazíamos corrida e brincávamos de corrida, nós começávamos a conferir qual tinha feito a pisada maior. Cristo deixa a marca da pisada. Nós podemos pisar justamente no buraco que Ele deixa, porque eu sei que é seguro. Mas isso se dá como? Na vida de comunhão e proximidade com Ele. Ao ponto que eu deixando a minha marca na mesma pisada de Cristo, outra pessoa vai conseguir pisar. Que seria quem? O meu discípulo. Eu vou seguindo e outro vai seguindo. Nós deixamos essa marca. Jesus chama pessoas para que o sigam e ao mesmo tempo para que outros possam também segui-lo. Por isso, o último aspecto é justamente isso, a questão do envio.
Jesus fala que designou ou escolheu 12, que deu o nome de apóstolos. Apóstolos quer dizer simplesmente aquele que é enviado. Quando você sabe quando você e eu éramos crianças, aí chegavam e falavam assim, você vai na mercearia e vai comprar tal coisa. Aí você ia. Você era um apóstolo. Você foi enviado para quê? Com uma missão. Você vai na mercearia comprar alguma coisa. Esse é o seu primeiro trabalho apostólico da sua vida. No termo da palavra, entenda isso, no termo da palavra. Que apóstolo quer dizer enviado. Mas a ideia é essa: alguém te manda uma coisa a fazer, você vai e faz. Jesus não escolhe os discípulos simplesmente para que fiquem deliciados na presença de Jesus. Tem pessoas que acham que a vida de crente é somente estar na igreja e ter um momento de comunhão e viver somente aqui embelezados com a graça. Nós devemos fazer isso. Aqui e em casa, nós devemos nos deliciar na presença de Deus, encontrar na presença de Deus o nosso prazer. Sim, mas Deus não nos chamou simplesmente para isso. Ele nos chama para o envio. Ele nos chama com uma missão. Aqui não é uma questão de falar a causa, o que vamos fazer. O que vamos fazer vai ser domingo pela manhã. O que eu quero falar hoje é o fato de nós sermos enviados. Somos chamados por Cristo para sermos enviados. Ele nos recebe e Ele nos envia. Você agora vai estar comigo, como vai estar comigo, então eu te envio, vai. Jesus faz isso. Isso é interessante porque nós não fomos chamados para ver o que o outro vai fazer. Nós não somos chamados para ficar na expectativa daquilo que Deus vai fazer, eu como espectador. Deus nos chama para que sejamos participantes, cooperadores da sua obra, de uma maneira ativa, não passiva. Nós cremos que missões se dá ou pela oferta, ou pela oração, ou pela divulgação, ou pelo envio. Na verdade, missões se faz com o ID. O restante é a vida natural do crente. Todo crente deve ofertar, todo crente deve orar, todo crente deve divulgar, todo crente deve ir. Todos. Não são passos ou escolhas a serem feitas. Na verdade, nós temos que olhar a missão de uma maneira global, como ela é. E Jesus falou ide. E nós temos que entender isso. A natureza da missão está em alcançar pessoas, em ver, mas não simplesmente ver, compartilhar, falar, abraçar, estar junto. E no processo em que nós vamos, nós oramos, nós divulgamos e ofertamos. É um processo global, bem globalizado. E Jesus queria que eles saíssem. Jesus chama os discípulos, fica com eles um período de 3 anos, mas nesse período de 3 anos, 2 vezes, Jesus envia os discípulos a fazerem estágio. Não uma vez, 2 vezes, 2 estágios. Por quê? Porque eles tinham que aprender a viver na autoridade e na fé de Jesus, com Jesus ausente. Porque no final das contas, fisicamente, Jesus não está no nosso meio. E todos nós somos o resultado daquele ensino de Jesus. Os apóstolos aprenderam a conviver sem a presença física de Jesus, a fazer a missão sem a presença física de Jesus, mas com o poder da sua presença espiritual. A igreja andou assim a vida toda. Hoje a igreja anda assim a vida toda. Nós andamos não pela presença física de Cristo. Ninguém consegue enxergar Jesus
fisicamente, mas nós vemos o poder de Cristo operando no nosso meio. Vidas resgatadas, vidas transformadas, restaurando casamentos, transformando corações. Mas não é para que a gente fique simplesmente olhando o que o outro está fazendo. A ideia aqui é que todos estejamos envolvidos na missão de Deus. Porque o final das coisas, o que Deus deseja, é o que está em Abacuque, capítulo 2, verso 14. Abacuque, capítulo 2, verso 14. É o fim de todas as coisas. Abacuque 2,14 fala: pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O que Deus deseja é que a sua glória seja manifesta e conhecida no mundo todo. E glória de Deus é salvar o pecador. E mesmo que um pecador não se arrependa, Deus é glorificado também. Mas nós somos chamados para mostrar essa glória. Por isso que Pedro fala que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamar que as virtudes dele, as virtudes do Senhor. Por isso que em Pentecostes, os que as pessoas ouviram foram expressões de louvor e gratidão a Deus, mostrar quem Deus é. Por isso, nesta escolha soberana, nós podemos ver que houve e há ainda uma eleição soberana para participar da sua filiação, como filhos de Deus. Nós somos filhos por adoção, e não é o filho que escolhe o pai, é o pai que escolhe o filho. Todo o processo de adoção não são os filhos os que recebem, olham para os pais e falam: eu quero esse pai. Não é assim, é o pai que escolhe o filho. A adoção é isso. Deus nos escolhe para participar dessa filiação. Ele nos escolhe para participar da sua comunhão. Ele não é um pai que larga filho. Ele é um pai que tem o prazer de ter comunhão conosco. Prazer. Ele se delicia na nossa comunhão. Ele se alegra na nossa comunhão. Mas ao mesmo tempo, nós somos escolhidos, e a escolha de Deus é soberana para nos enviar, para que possamos sair. Por quê? Porque Deus não tem filho ocioso. Deus tem filho que trabalha. Ele trabalha até hoje. Como é que o filho não vai refletir esse caráter de trabalho? Então Ele deseja que nós participemos dessa obra maravilhosa. E por isso Jesus escolhe os discípulos. Agora, como eles iam cumprir essa missão? Domingo pela manhã. Amém? Vamos colocar em pé nesta noite. Vamos orar e agradecer a Deus.